Peãozada, pauta quente na obra Murilão. Hoje nós vamos falar do Domingos. Vocês devem se lembrar que o Domingos, Murilo, ele meio que deu uma surtada aí num tempo atrás. A gente trouxe alguns vídeos aqui até mostrando. E algumas coisas, Murilo, ficaram bem confusas ali. Ele soltava uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E a gente tinha que tentar ficar montando o quebra-cabeça, mas era fato de que ele estava tendo problemas familiares, né? Aparentemente com algum parente que mora próximo dele. Soltou aquele vídeo do carrinho de bebê, né? Aquela vez também. Que até então, Marcelo, só tinha um personagem nessa história falando, o Domingos. Era só o rosto dele. E agora, depois de quanto tempo, apareceu mais um rosto nessa treta. Até que, enfim, apareceu uma outra pessoa falando ali um pouco do Domingos. E já falou coisas pesadas ali, mano. Coisas pesadas, acusações pesadas. Acusações pesadas, cara. Vocês devem se lembrar que uma das coisas que o Domingos mostrou naquela época que ele estava falando sobre essas coisas que estavam acontecendo com ele, foi esse boletim de ocorrência, Murilo, ó. Tanto que a gente soltou o vídeo no Não Adivinho há 3 meses atrás, e esse boletim já fazia 15 semanas. Só que esse boletim o Domingos já pagou lá do perfil dele. Mas a gente está dando um contexto aqui, porque nesse boletim de ocorrência, Murilo, ele menciona, ele é dito aqui nesse boletim sobre um episódio que aconteceu relacionando a uma caneta, né? Tá aqui, ó. Diante, não sei do que, aproximou para verificar o que estava ocorrendo, no momento no qual o denunciado pegou uma caneta e ameaçou furá-la. Esse seria um boletim, então, que foi feito contra o Domingos. Pô, cara, não me lembro ao certo se era num cartório, mas enfim, ele tava ali conversando com a atendente ali, e aí gerou essa discussão. O Domingos, ele apareceu ontem, né, Murilo, no Instagram, trazendo mais algumas atualizações dessa treta, porque aparentemente entrou esse rapaz na história que se chama Sérgio Manuel, e ele veio se defender dessas acusações que o Sérgio Manuel fez. Cara, e é muito louco, porque o Domingos é igual o Murilo tava comentando, ele vai soltando por temporada os pedacinhos da treta, e agora as peças vão se encaixando, começam a fazer mais sentido, né? O Domingos, ele veio aqui, Murilo, ele compartilhou este Reels, e aí ele compartilhou também esse comentário desse tal Sérgio Manuel. Marcelo, não tô entendendo nada, calma aí. Murilo, esse Reels aqui não é importante pra gente porque ele é um cara elogiando o Domingos só. Dando contexto desse Reels, ele falou, pô, a gente tem um cara aqui super inteligente na cidade que ninguém dá valor. Ele tá falando do Domingos. A galera prefere dar valor pro influenciador que faz dancinha, mas não dá valor pro influenciador inteligente que nem o Domingos é. Era um comentário elogiando, um vídeo elogiando. Só pra gente se situar aqui na cronologia, isso foi dia 21 de janeiro que esse cara fez esse Reels. E aí, Murilo, ali, mais ou menos nessa época, esse tal de Sérgio Manuel fez um comentário, que eu vou ler para vocês aqui, ó. E esse comentário é um comentário acusatório, né? Ó. Quer conhecer realmente quem é o Domingos? Vai lá na delegacia e veja a ficha extensa de crimes que ele praticou. Olha isso, cara, que pesado. 2 boletins de ocorrência são da própria mulher dele por agressão e espancamento. Olha, mano, são acusações pesadíssimas. E um onde sou arrolado como testemunha é de desacato à autoridade. Vocês romantizam a internet, mas fora dela são piores. Falam, mas não tem nada a dizer. E outra, o Domingos tem que procurar um tratamento psicológico e psiquiátrico. Paz. Nisso, Murilo, isso já, ó, comentário dele 23 semanas atrás. A Wendy respondeu. A Wendy, ela é a mulher do Domingos, né, Murilo? Inclusive é mãe do Domingos, ele tem um filho, né? E ela que é a mãe do filho do Domingos. E aí a Wendy respondeu aqui, ó. Você está mentindo e sabe disso. Meu esposo nunca me agrediu e nunca o denunciei por agressão e espancamento e nem por coisa alguma. E aí você fala, ô Marcelo, mas porra, negócio de janeiro, cara. Só que o Domingos, ele veio agora, Murilo. Ontem, especificamente, falar sobre esse comentário do Sérgio Manuel, né? Soltou ontem, eu não sei o porquê que ele soltou ontem, talvez eu tenha uma suspeita, mas vou esperar o Sérgio Manuel falar o porquê. Mas eu sei que demorou, né? Se o comentário foi lá em janeiro, ele soltou agora em julho, depois de 6 meses, basicamente, 6, 7 meses. Ah, só corrigindo também, não é filho que o Domingos tem, é uma filha, né? E agora então, Murilão, nós vamos pro vídeo do Domingos, que é ele falando a respeito dessas acusações do Sérgio. Mas antes um recadinho aqui pra peãozada mais esquecidinha, porque isso acontece particularmente comigo, Murilo, não sei se acontece com você também. Você já perdeu algum compromisso porque você simplesmente esqueceu? Já, mano, vira e mexe, Marcelo. Por exemplo, eu esqueço uma consulta. Então, cara, eu comecei a utilizar um negócio aqui que eu tenho certeza que você vai gostar, eu vou recomendar pra peãozada aqui, que é basicamente, ela funciona como um assistente pessoal de IA.
para poder organizar a sua agenda. Eu confesso que conversando aqui com esse aplicativo eu me sinto Tony Stark, Murilo. Mas é tipo um calendário? Cara, é bem mais fácil que um calendário, tá? Porque você consegue falar aqui e ele entende de uma maneira muito dinâmica. Você não precisa ficar, sabe? Igual quando às vezes a gente vai conversar com algum outro aplicativo, você tem que falar tudo muito certinho. Você fala aqui do jeito que a gente tá conversando e ele já entende, ó. Por exemplo, ó. Toque, amanhã eu tenho uma consulta no dentista, em torno do meio-dia, mais ou menos. Eu preciso que você me lembre, tá? Me liga, por favor, uma hora antes, para eu não esquecer. Pera aí, você falou liga? O aplicativo vai me ligar, Marcelo? E é isso, cara. E pra mim esse foi um grande diferencial, porque não é só uma notificaçãozinha que aparece ali na tela do seu celular, você acaba esquecendo, acaba arrastando pro lado sem querer, né? Então ele vai te ligar. Olha, é quase que uma mãe, né? Quase que uma mãe te ligando, você vai ter aí consulta daqui uma hora, tá? Fica ligeiro aí. E aí ele já identifica se tem algum conflito com a sua agenda, se você marcou alguma outra parada também, ele vai dizer, nesse horário você tem outra coisa. Você tem certeza que você quer marcar pra esse horário? Outra coisa também, cara, interessante pra caramba, você consegue pegar tirar uma foto de um convite. Você recebeu um convite, você tira uma foto assim e manda pra ele. Você não precisa nem falar nada, ele já entende que naquele convite tem um horário tal, lugar tal, ele já marca na sua agenda também, que você tem um compromisso naquele horário. Não é bacana isso, cara? Ele então consegue ler a foto, basicamente isso. Você vai ver a data lá, ele vai conseguir ler para marcar na sua agenda. Como é que eu faço então para conseguir testar esse aplicativo, Marcelo? Bom, a Toque tá disponível para iPhone, para Android, tem na Apple Store, na Google Play, tá? E usando o link que eu vou deixar aqui na descrição, você tem 60% de desconto nesse plano premium, tá? Esse plano premium aí com eventos, lembretes, ligações de alerta ilimitadas, tá? Além dessa detecção de conflito, né? Automático de conflito de agenda, se você já tiver algum outro compromisso. Agora não tem mais desculpa pra peãozada, perdeu o dia de fazer laje, Marcelo. Inclusive fica a dica que é pra peãozada que acompanha a gente, baixar e falar pra Toque, falar, seguinte, Toque, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 9 da noite tem vídeo lá no News Adivinha. Então todo dia você me manda uma notificação, você me avisa que esse horário eu tenho um compromisso marcado com a peãozada da laje. E aí pronto, a peãozada não vai mais esquecer, Murilo, e vai poder aqui baixar o aplicativo usando o nosso link e não vai ter mais essa desculpinha que, não vi, o YouTube não me mandou o seu vídeo, Marcelo. Não vai precisar mais mandar, porque você vai ter aí avisado no seu celular que saiu o vídeo no News Adivinha. Então, clica aqui, descrição, tá? Baixa já o aplicativo, 60% off no plano premium. Beleza? Valeu, Toque, por estar com a gente nesse vídeo aí. Olha só, pessoal, o Sérgio comentou aqui, que tem 2 boletins de ocorrência contra mim e que são da própria mulher, por agressão e espancamento. É mentira, não tem boletim de ocorrência nenhuma. Nunca agredi, nunca espanquei minha esposa. Longe de mim fazer uma coisa dessa. Ele diz que a polícia civil me conhece. Aí, por mais que minha esposa vá lá e comente, olha, ele nunca fez isso, você tá mentindo. Então, ele continua certo do que ele diz. Que é claro, é uma mentira. E outra coisa, esse Sérgio Manuel aqui, Sérgio Manuel, ele é o mesmo que está como testemunha contra mim em um processo que ele fala aqui, que é um de desacato à autoridade. E nesse processo que ele está como testemunha, ele também está mentindo. Sabe o que ele fez? Ele pegou a minha caneta, tomou minha caneta, à força, e quebrou a caneta. Jogou a caneta no chão lá longe, toda espatifada. Então veja bem, ele tá mentindo sobre ter boletim de ocorrência contra mim. Não tem boletim de ocorrência contra mim. Procura aí, sei lá, não sei como é que faz pra achar. Não tem. Procura pra minha esposa, não tem boletim. E no desacato à autoridade, foi ele. Ele que quebrou a minha caneta, jogou lá longe me humilhando. Entende? Foi ele que fez isso. Aí a polícia chegou bem na hora que eu tava montando a caneta de volta e joguei pra ele de volta. Aí, estão dizendo que eu tentei matar uma certa pessoa com uma caneta. Cara, a pessoa me desrespeitou, tomou uma propriedade minha, quebrou, jogou no chão, me humilhou e ainda tá falando aqui que agredi minha esposa e tem boletins da polícia. Não tem nada disso. Eu tô aqui, Será que não tem como alguém puxar, Murilo? Algum advogado ou entrar em contato? Porque se tem um boletim assim, ele fica de acesso, eu consigo ter acesso, porque se existe boletim e eu posso ver, seria fácil provar se tem esse boletim da própria esposa do Domingos contra ele por agressão, não é? E o Domingos vem e fala que não tem, né? E o cara vem e fala que tem. Então, quem tá mentindo, mano? Fica fácil pro Domingo provar. Cara, eu acho que acredito mais no Domingos, mano. Porque sempre quando ele foi na TV, podcast, essas coisas, ele sempre passou a ser um cara muito tranquilo. Até mesmo porque que eu não acho que o Domingos é um aproveitador, por exemplo. Porque até esses tempos atrás, mano, nem um Pix ele pedia pra galera ajudar. Nem dinheiro ele queria, sendo que ele precisa de dinheiro. Então, ele não parece ser um cara que quer aproveitar das coisas, né?
E ele me passa a verdade. Agora, se o Sérgio estiver mentindo, se o Sérgio escutou, alguém disse pro Sérgio, tem boletim de ocorrência de espancamento da própria mulher do Domingos. E a própria mulher fala que é mentira, eu acho que cabe um processo do Domingos aí nesse cara, já que ele falou afirmando, né? Ele não levantou como suspeita, ele afirmou. Eu ia chegar nesse ponto agora, porque se não existe de fato esse boletim, como a própria mulher do Domingos está falando que não tem esse boletim, não existe esse boletim de agressão do Domingos contra ela, cabe um processo do Domingos contra o Sérgio, ponto, certo? A questão é, o Domingos vai entrar com um processo contra ele? Cara, o Domingos me parece meio monarca, tá ligado, Murilo? Tipo, ele não, parece que não esquenta muito com essas coisas, tá ligado? Por mais que esteja envolvendo ele, querendo ou não, é a imagem dele, né? Porque uma acusação de agressão contra a mulher é uma acusação extremamente grave, pode colocar em xeque a sua imagem ali na internet. O Domingos, querendo ou não, ele precisa da imagem dele pra continuar com os conteúdos dele, né? E um advogado também é caro, né? Agora que o Domingos estava até pedindo Pix, mas acredito eu que pro Domingos existem duas maneiras caso ele queira fazer esse processo. Se eu não me engano, se chama ajuizado especial, Marcelo, é esse o nome? Ajuizado especial, ele consegue entrar, ele consegue algum advogado do estado também, né, provavelmente. Só que ele tem seguidor, mano. Tem um monte de advogado que gostaria de um arroba ali pra ele. Então ele nem precisaria dessa parte de graça, né? Acho que vai ter advogados querendo pegar a causa dele sem cobrar nada. Tem que tomar cuidado também, né? Pra ver se não é advogado sem vergonha, mas eu acho que ele consegue. Agora é o seguinte, Murilo, o Sérgio, ele também postou uns stories lá também falando um pouquinho, né? O Domingo marcou o comentário dele ali que tinha um arroba do Sérgio, né? Então com certeza foi uma galera aloprar o Sérgio. E aí ele soltou inclusive o Sérgio é pré-candidato pela cidade ali. Que já pra mim já é um ponto negativo pra ele já, porque pra mim um cara que é pré-candidato começar a aparecer na internet é interessante, né, pra ganhar voto. Enfim, só uma observação aqui. Tá acontecendo algo muito engraçado no Instagram, né, que é um comentário que eu fiz numa postagem de um blogueiro, acho que é blogueiro, né, Tititi, Fuxico, Tititi é Fuxico, né? A pessoa Tititi, todo mundo sabe que é Fuxico. Um fuxiqueiro, na verdade. Fez uma postagem, né, falando de um gênio que tem aqui na cidade, que no caso é o Domingos. E o Domingos levantou isso, colocou isso a público agora, dizendo que eu agredi ele, não sei o que, quebrei a caneta dele. Tá tudo gravado, né? Tudo gravado pelas câmeras do cartório. A tabelinha fez um boletim de ocorrência contra ele. Não sei se o delegado poderia lá no momento arbitrar algum valor, alguma dívida para ele pagar e acabar por aí, mas o delegado achou por bem levar para a justiça. Então dia 5 agora tem um julgamento, eu tô arrolado nesse julgamento como testemunha e sim, eu vou falar tudo que eu vi, beleza? Primeiro, vai ter o julgamento aí, né, Murilo? E segundo, que eu acho que faltou o Sérgio Manuel falar sobre as acusações aqui. Ele não afirmou que tinha boletim e tal. O Domingos tá falando que não tem. Eu acho que ele poderia falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque a parada no cartório, Murilo, me parece que houve um desentendimento ali, né? Caneta, jogou caneta, agrediu, não agrediu. O Domingos tá errado, tá certo. Beleza, mas você concorda comigo que a parada do cartório é o menos pior, Murilo? É o menos pior aqui desse caso, né? Vamos colocar menos pior aqui, tá? Menos pior desse caso, porque a gente tá falando de acusação de agressão à mulher, né? Violência doméstica e tal. Vai ter audiência, ele falou dia 5, né? Talvez seja por isso que o Domingos quis trazer esse caso de novo, porque acredito eu que esse comentário de 24 semanas atrás, 23 semanas atrás, já tinha chegado no Domingos, só que agora que ele quis comentar sobre, né? E coincidentemente, dia 5, de acordo com o Sérgio, tem audiência. E é o que você falou mesmo, cara. Esse daí é o menor dos problemas. Porque o Sérgio acusar o Domingos ali de boletim, que tem boletim de ocorrência de espancamento, é muito mais pesado do que um desentendimento no cartório. Eu fiz uma suposição aqui na minha cabeça, criei uma historinha, talvez seja algo assim. Tem um cartório, o Domingos queria resolver algo. Teve o desentendimento. O Domingos talvez aumentou a voz e esse Sérgio pode ter intervido ali para proteger a pessoa do cartório. Aí o Domingos com a caneta alguma coisa, o Sérgio pegou a caneta, quebrou e jogou. Mais ou menos isso que eu criei na minha cabeça e faz um pouco de sentido, já que o cara só tá como testemunha só, né? Só tá como testemunha, ele não seria... Ele não seria a outra parte. Então, mas ainda que seja, né, cara?
porra, beleza, vai ter o julgamento do cartório. Mas, tipo, você concorda comigo que meio que foda-se, tá ligado? E aí a parada do espancamento, caralho. Isso aí é gravíssimo. É gravíssimo tanto pro Domingos, que tá sendo acusado disso, quanto pro próprio Sérgio, que ele tem que sustentar isso, já que ele acusou. E o Sérgio falou, eu vou falar tudo que eu sei. Deu um joinha, piscadinha ali. Esse tudo que eu sei, acredito eu que ele quis dizer que vai falar na audiência. E a audiência é sobre o cartório. Então ele não vai falar também sobre esses supostos boletins de ocorrências aí que o Domingos teria, né? Teria que alguém que consiga ter acesso pra ver se realmente tem boletim de ocorrência da mulher dele contra ele, da mulher do Domingos, no caso. Mas a própria mulher vem e fala que é mentira, cara. Aí tudo bem, aí você pode falar, mas a mulher pode, sei lá, tá sendo coagida. Não sei, você consegue ir mudando a narrativa, porque a gente não tem evidência, não tem prova, você entendeu? Então isso que é foda. Agora sim, ó, no meio desse rolê todo, Murilo, me parece o seguinte, que essa tal de Milena Moura, ela curtiu, Murilo. Provavelmente o comentário do Sérgio. Ou seja, dando a entender que, ó, tá concordando com o Sérgio em relação a essas acusações. E aí o Domingos soltou o print dela aqui mostrando que ela curtiu e comentou o seguinte, ó: e você deveria apoiar sua família. O que eu fiz? O que tua parente que tu deveria amar te fez? Ou seja, Murilo, a gente especulou aqui que provavelmente essa tal dessa Milena deve ser alguma parente da Wendy, que é a mulher do Domingos, certo? Pelo menos prima, né? Prima, irmã. E aí, essa tal dessa Milena mandou direct pro Domingos, porque o Domingos mostrou ali a curtida dela, né? E ela disse o seguinte, ó: eita, que a perseguição aparentemente tinha terminado, mas vocês dois parece que não conseguem ser felizes sem tá cutucando, sem tá querendo atenção. E tu ainda é cínico de falar de família. Tu expulsou a mãe da tua mulher que tu diz que ama da tua casa. Eu apoio a minha família, tanto que não apoio essa sua atitude. Agora, se você quer atenção, a gente pode trazer essa história a público, para mostrar quem são vocês. Todo mundo vivendo a sua vida, eu no meu trabalho, o povo me manda print de um desocupado querendo jogar hate pra mim. Vai caçar o que fazer, rapaz. Nem homem é pra mandar mensagem, fica pagando de coitado em internet, vai caçar um serviço para sustentar tua família e parar de pedir dinheiro na internet. O Domingos, ele poderia estar, a gente já falou isso 1 milhão de vezes, ele poderia estar muito bem financeiramente, né? Poderia estar muito bem, que ele tem uma audiência gigantesca. Mas não é o caso agora. Então parece que essa tal dessa Milena aí também está contra, seria então supostamente algum parente da mulher do Domingos, está contra o Domingos também. E esse é mais um capítulo, Murilão, dessa novela, certo? E pelo jeito ali, um começo da treta ali envolve a sogra do Domingos, né? Que ele expulsou da casa. Só que também, se a casa é do Domingos, ela falou, expulsou da sua casa ou expulsou da casa da Wendy? Tava no print ali. Expulsou da sua casa, né? Falou. Se a casa é do Domingos ali, mano, acaba sendo da Wendy também, porque são casados, aparentemente. Mas o cara tá vivendo com a sogra ali, cara, e não tá se dando bem, mano. Vai fazer o quê, cara? Vou continuar? Não, ela tem que sair mesmo, né? Então assim, de novo, pra toda a narrativa existe ali os seus pontos. Até expulsou a sogra, mas o que acontecia? Como é que foi essa expulsão? Sabe? Porque a Wendy continua com... Então a Wendy também não gosta da mãe, então? Será? Porque a Wendy continua com o Domingo. E ela vive defendendo o Domingos nos comentários. Então, assim, vocês entendem que é bem complicado, enquanto a gente não tem mais materiais, assim, de toda maneira, a gente traz aqui pra galera entender mais ou menos o que tá acontecendo e você pode comentar aqui o que você acha desse rolê, dessa treta. É isso, Murilão? Fechou? Eu acho que daqui uns 3 meses o Domingos solta a próxima temporada, ou então ele vai ter que se pronunciar caso o Sérgio venha e exponha mais coisa ali, né? Vamos aguardar aí. Fechou? Fechou.